Meu nome é Sofia Almeida, e eu tinha 27 anos quando percebi que, para algumas pessoas, você só vale o que elas querem enxergar. Naquela noite, eu estava na cozinha da casa dos meus sogros, com as mãos ainda molhadas de lavar a louça, enquanto ouvia risadas vindas da sala. Era mais um jantar de família, mais uma noite em que eu existia ali sem realmente existir. Eu morava com o meu marido, Daniel, há pouco mais de um ano. Depois que me casei, aceitei ficar na casa dos pais dele temporariamente. Foi o que ele pediu. Disse que seria mais fácil, mais econômico, mais prático. Eu acreditei, sempre acreditei nele. Mas naquela casa, eu nunca fui tratada como esposa. Nunca fui apresentada como parte da família. Para eles eu era apenas a menina que ajuda. A que cozinha, limpa, organiza e desaparece antes que os convidados percebam. Naquela noite, enquanto eu secava as mãos, ouvi a voz da minha sogra, Clara, ecoando pela sala. Ela? Ah, é só alguém que está nos ajudando por um tempo. Eu congelei. Não era a primeira vez, mas foi a primeira vez que algo dentro de mim não aceitou ficar em silêncio. E se você está ouvindo essa história agora, então acompanhe até o final, porque o que aconteceu depois disso mudou tudo. Se inscreva no canal para não perder a continuação. E me diga nos comentários, você teria ficado em silêncio? Ou teria reagido naquele momento? Eu fiquei parada por alguns segundos, com o pano ainda nas mãos, sentindo o coração bater mais forte a cada palavra que vinha da sala. O silêncio que eu mantive por meses começou a pesar como nunca antes. Não era só o que ela disse. Era a forma como todos aceitaram aquilo como verdade. Respirei fundo e dei alguns passos em direção à sala. Quando apareci na porta, as conversas diminuíram. Mas ninguém pareceu surpreso em me ver ali. Minha sogra apenas olhou para mim com aquele sorriso leve, como se eu fosse exatamente o que ela tinha acabado de dizer. Você pode trazer mais chá? Ela pediu naturalmente. Foi nesse momento que algo mudou. Não, eu disse com a voz calma, mas firme. O silêncio caiu de verdade dessa vez. Meu marido virou o rosto rapidamente, claramente desconfortável. Sofia, não começa... Ele murmurou, tentando evitar uma cena. Mas já era tarde. Eu não sou empregada de ninguém aqui, continuei, olhando diretamente para Clara. E se vocês ainda não entenderam isso, talvez esteja na hora de eu parar de agir como se fosse. Meu sogro soltou uma risada curta, quase debochada. Então por que você está aqui? Ele perguntou. Eu segurei o olhar dele por alguns segundos e percebi que naquela casa eu nunca realmente tive um lugar. A pergunta dele ficou no ar como um desafio. Por um momento ninguém disse nada. Eu senti todos os olhares sobre mim, esperando que eu recuasse como sempre fazia. Mas dessa vez eu não abaixei a cabeça. Você tem razão, eu disse lentamente. Eu não deveria estar aqui. Daniel se levantou imediatamente irritado. Sofia, para com isso. Você está exagerando. Olhei para ele, tentando encontrar alguma defesa. Qualquer sinal de que ele fosse ficar ao meu lado. Mas não havia nada. Só desconforto. E silêncio. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. Minha sogra cruzou os braços com um sorriso frio. Se você está tão insatisfeita, ninguém está te obrigando a ficar. Foi ali que eu entendi tudo. Não era um mal-entendido. Não era algo passageiro. Era exatamente assim que eles me viam. E sempre veriam, sem dizer mais nada. Eu virei as costas e fui direto para o quarto. Peguei minha bolsa, alguns documentos, meu celular e parei por um segundo olhando ao redor. Eu não tinha quase nada ali que fosse realmente meu. Quando passei pela sala novamente, ninguém tentou me impedir. Nem Daniel. Antes de sair, minha sogra ainda disse, em tom baixo, mas audível o suficiente. Boa sorte lá fora. O mundo não é tão fácil quanto você pensa. Eu parei na porta por um segundo. Não para responder, mas para guardar aquela frase. Porque pela primeira vez eu não sentia medo. Eu sentia clareza. E enquanto eu saía daquela casa sem olhar para trás, uma única coisa ficou gravada na minha mente. Eles achavam que estavam se livrando de alguém sem valor. Eles não faziam ideia de quem eu realmente era. Durante 3 meses, eu desapareci completamente da vida deles. Troquei de número, mudei de cidade e comecei do zero. Exatamente como eles esperavam que eu fracassasse. Mas o que ninguém ali sabia era que eu nunca fui fraca. Eu só estava em silêncio. Antes de me casar com Daniel, eu já trabalhava em uma empresa internacional de tecnologia. Eu não falava muito sobre isso porque sempre preferi crescer sem chamar atenção.
Quando aceitei viver com a família dele, pedi transferência interna e continuei trabalhando remotamente, sem precisar provar nada para ninguém. Mas depois daquela noite, eu parei de me esconder. Aceitei uma promoção que vinha sendo oferecida há meses. Um cargo alto, responsabilidade grande e poder real de decisão. O detalhe que mudou tudo: a empresa onde eu agora era diretora tinha acabado de adquirir uma rede de negócios locais, incluindo a empresa onde meu sogro trabalhava, e o setor onde meu marido estava tentando crescer há anos. No começo eu não fiz nada. Observei, analisei relatórios, desempenho e histórico financeiro e encontrei exatamente o que precisava: má gestão, decisões erradas e uma reputação sustentada apenas por aparência. Então, um dia marquei uma reunião oficial com toda a equipe de liderança. Eles entraram na sala confiantes, até me verem sentada na cabeceira da mesa. O silêncio foi imediato. Meu sogro ficou pálido. Daniel parecia não acreditar no que estava vendo. Eu mantive a postura calma, profissional. Bom dia, eu disse olhando diretamente para eles. Acho que agora podemos nos apresentar corretamente. Ninguém respondeu. Para quem ainda não me conhece, continuei. Meu nome é Sofia Almeida. E a partir de hoje, eu sou a responsável direta por todas as decisões desta unidade. Minha sogra não estava lá, mas eu sabia que aquela notícia chegaria até ela rápido. Eu poderia ter sido cruel. Poderia ter usado aquele momento para humilhar, para me vingar da forma mais fácil. Mas eu fiz algo muito pior. Fui justa. Avaliei cada um deles como avalio qualquer funcionário. Sem emoção, sem história, apenas resultados. E os resultados deles não foram suficientes. Algumas semanas depois, cortes foram feitos. Contratos encerrados. Posições substituídas. Tudo de forma legal, documentada e impossível de contestar. Meses depois, recebi uma ligação. Era Daniel. A voz dele não tinha mais arrogância. Só desespero. Sofia, por favor, a gente precisa conversar. Eu ouvi em silêncio por alguns segundos, lembrando de cada momento em que eu fui ignorada, diminuída, apagada. Então respondi com a mesma calma que usei na sala de reunião. Agora você quer conversar. Mas quando eu estava aí, ninguém queria me ouvir. E desliguei. Porque no final, eles não me expulsaram de casa. Eles me devolveram para o lugar onde eu sempre deveria ter estado, no controle.